Subir aqui em cima é uma grande responsabilidade, levar a palavra do Senhor. Então, toda vez que a gente sobe aqui em cima, que seja para ministrar o louvor, que seja para pregar, é uma grande responsabilidade, porque são vidas, né, que está nas nossas mãos. E nós temos que nos entregar ao Senhor para que Ele nos use para falar ao coração de cada um e para falar conosco, porque primeiro Ele fala conosco, para depois falar com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Essa campanha tem sido uma bênção. Eu já tenho ouvido assim relatos de pessoas que já foram abençoadas através dessa campanha. O Senhor, Ele pode nos abençoar qualquer dia, qualquer hora, mas o Senhor propôs no coração, né, para poder fazer essa campanha. Então, Deus, Ele tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Eu vou estar lendo o tema da campanha, que é Mateus 8, 23 ao 27, mas eu vou estar falando em outra passagem que eu vou estar passando para a igreja, lendo com a igreja. Mateus 8, 23 ao 27 diz assim: E quando entrou ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele respondeu: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero ler em Daniel 6. Foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu vou estar lendo do 4 até o 7. E depois do 10 até o 13. Daniel 6:4 diz assim: Nisso, os presidentes e os satrapais procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falar alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os satrapais foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os satrapais, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: Porventura, não assinaste um decreto pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu ao rei, dizendo: Esse Daniel, que é dos exiliados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem no interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu o sono dele. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nessa passagem de Daniel, fala sobre, o pastor falou aqui no sábado aqui, sobre a excelência de Daniel. Que Daniel, ele era um governador muito excelente, melhor até do que aqueles que não eram, que eram da linhagem deles ali, porque Daniel não era. Então, a palavra de Deus, o que Deus colocou no meu coração, para passar para a igreja nessa noite, foi: Daniel, quando a tempestade sobreveio sobre a vida de Daniel, a primeira atitude que Daniel teve foi confiança. Daniel, ele confiou no Deus a qual ele servia. Ele tinha plena convicção no Deus dele, que era o Deus de Israel. Ele sabia que Deus tirou ele de lá, daquele lugar, e levou ele aonde ele estava, não por acaso, mas porque Deus tinha que glorificar o nome dele na vida de Daniel. E Daniel, ele já tinha visto o poder de Deus. Daniel, ele já tinha vivenciado o poder de Deus. Lá em Mateus 8, 23, que é o tema, fala que Jesus entrou no barco e os seus discípulos acompanharam a Jesus naquele barco. Sendo que a diferença entre Daniel e aqueles discípulos que estavam naquele barco é que Daniel confiava plenamente no Deus a qual ele servia. Já os discípulos, eles entraram naquele barco, eles foram atrás porque, eu vou seguir esse Jesus, ele não está fazendo milagre, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo, então eu vou seguir a ele. Eles não tinham a convicção do Jesus que estava dentro daquele barco. Eles não sabiam o tamanho do poder que o Jesus que estava ali dentro tinha. Embora eles já tinham vivenciado os milagres de Jesus. Assim como Daniel vivenciou os milagres de Deus, o poder de Deus. Só que Daniel, ele realmente servia a esse Deus. É diferente quando nós seguimos a Jesus e quando nós servimos a Jesus. Há uma grande diferença. Porque quando eu sirvo a Deus, eu acredito nele, eu confio nele, eu tenho fé nele. E eu sei que ele não vai me deixar naufragar. Porque ele é o meu Deus. Ele é o Deus que pode fazer o impossível e que pode fazer o sobrenatural. E muitas das vezes, nós mesmo crendo, confiando, vivenciando os milagres de Deus, às vezes a gente ainda tenta duvidar de Deus, duvidar do poder de Deus. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles duvidaram do poder de Deus.
a diferença entre Daniel, a diferença entre aqueles discípulos. Daniel, ele confiou no Senhor, ele depositou a confiança dele totalmente em Deus. Aqueles discípulos, eles se apavoraram. Quando eles viram que o barco estava balançando, a tempestade estava vindo, eles olharam para um lado, olharam para o outro e esqueceram que eles tinham um Deus vivo dentro daquele barco. Muitas das vezes, nós vamos passar por situações, por vento, e que vai estar balançando, vai estar para lá e para cá, mas o Senhor vai estar em silêncio. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer igual Daniel ou você vai fazer igual aqueles discípulos? Porque aqueles discípulos, eles foram perturbar Jesus. Eles foram perturbar o Senhor. E muitas das vezes nós perturbamos a Deus. Porque quando estamos passando na tribulação, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar e falar: Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Olha, Senhor, tu não está falando, eu não estou ouvindo nada. Só que Daniel, ele foi sábio, porque Daniel, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Por que Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus? Porque Daniel orava, Daniel buscava, Daniel sabia a quem ele servia, e ele sabia que valia a pena ser fiel àquele Deus. Porque ele sabia que quando ele precisasse, Deus ele estaria ali, para livrar ele. Aleluia, glória a Deus. Daniel, olha aqui. 2 Crônicas 14, versículo 11. Vai falar sobre confiança. Diz assim: E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Lá em 2 Crônicas vai falar sobre confiança. Aquele povo, eles foram diante daquela multidão porque eles confiaram no Senhor, porque Deus estava na frente deles, e se Deus falou vai, ele vai garantir. Se ele mandou, ele vai garantir. E eles depositaram a confiança deles totalmente em Deus. Então, quando nós estamos passando pela tempestade, pelas tribulações, não importa o tipo de tempestade que você esteja passando, Deus jamais vai te deixar afundar. O Senhor, ele vai deixar você chegar no teu limite, mas ele conhece até onde você aguenta. Ele sabe até onde você vai suportar e até onde você não vai mais suportar. E às vezes você vai olhar e vai falar: Senhor, mas eu já não aguento mais, eu estou me sentindo já fraca. Eu já estou fraca. A Bíblia fala que quando nós estamos fracos é porque nós estamos fortes. E quando nós achamos que estamos fortes, é quando nós estamos fracos. Então o Senhor, ele quer agir na sua fraqueza. Deus, ele vai agir na sua fraqueza. Quando você se sentir fraco, aí vai ser quando ele vai lá: opa, peraí, que agora não é mais com você, agora é comigo. Agora é eu que vou entrar nesse barco aí. Agora é eu que vou navegar por você. Então Daniel, ele pôs a confiança. A primeira coisa que Daniel fez, confiou em Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Lá em Daniel 3, 6, 23 e 25, 26 e 27, diz assim: E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente.
3:23. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. 3:25. E disse ele: porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do Deus vivo. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 27. E os satrapais, os prefeitos, os governadores e os conselheiros dos reis, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos deles. Destes homens, nem foram chamuscados com os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança, os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Confiança em Deus. Assim como Daniel vivenciou o poder de Deus na vida dos amigos dele, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, assim ele tinha a confiança de que Deus o faria na vida dele. E ainda que Deus não fizesse na vida dele, ele não iria negar o Deus a qual ele servia. Ele sabia que se acontecesse era porque Deus queria, mas que ele ia continuar orando, buscando, jejuando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não se renderam aos decretos do rei, não, que tinha que se prostrar diante daquelas estátuas, não. Eles falaram o quê? Eu não vou adorar a estátua nenhuma. Eu vou adorar o único Deus, verdadeiro Deus, poderoso, a qual eu sirvo e eu sei que existe. E eu sei que existe. E aqueles homens que entraram dentro da fornalha, Deus estava lá com eles. Da mesma forma, Jesus estava no barco. Só que a diferença é a confiança que eles tinham no Deus que eles serviam. No Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Mas para isso acontecer, você tem que pagar o preço a qual Daniel pagou. Labandarabashuri Komanasse. É difícil pagar o preço, é difícil andar em santidade, é difícil buscar o Senhor, é difícil. Eu falo porque a espada ela vai para aí, mas ela vem para cá também. E ela fala primeiro comigo. E Deus fala para mim, é difícil. É difícil. Mas eu posso dizer que eu já vivenciei o poder de Deus, o milagre de Deus na minha vida e na vida de outras pessoas. Porque o Senhor já me levou dentro de uma favela braba, lá em Parada de Lucas. E foi eu e mais um grupo de mulheres de oração, mas a gente ora dia e noite, porque a oração, ela faz efeito. É a oração que Deus quer que você dobre o teu joelho e ore. Deus, ele quer que você dobre o seu joelho e entregue para ele os seus problemas. Deus não quer você entregando os seus problemas para os outros. Deus não quer você contando para ninguém. Deus, ele quer que você entre no teu quarto, dobre o teu joelho e vai falar com ele. E naquela época, eu orava muito. Eu era solteira, não era casada. E eu vivia em oração, em constante oração. Eu jejuava praticamente todos os dias, de 6 da manhã à meia-noite. Era monte quase todos os dias. Não adianta. Aí vem uns crentes por aí dizer, para que subir monte? O mesmo Deus que está aqui embaixo está lá em cima. Mas lá em cima o negócio é diferente. Lá em cima é face a face com Deus. Lá em cima você está ali, ó. Não tem problema nenhum ao teu redor. Tudo que você tem aqui embaixo, você deixa aqui quando você sobe. E lá em cima você tem tempo para poder falar com Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos naquele lugar, nós entramos lá para resgatar uma vida que estava jurada de morte, uma vida que estava dentro da sua casa e que não podia sair nem no portão, porque se saísse no portão, aqueles homens já estavam preparados para tirar a vida daquele homem. Mas nós fomos ali naquele lugar porque Deus mandou a gente ir. E se Ele mandou, Ele garante. Foi que nem aqui, quando falou aqui, eu vou diante daquela multidão, confiando no Senhor, porque Deus mandaram eles ir e eles foram, porque eles confiavam em Deus. E ter intimidade com Deus é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda, porque quando nós estávamos dentro daquele lar, Deus falou, sai daí agora, porque eles estão indo para aí. E nós pegamos aquele homem e saímos. Nós passamos dentro de uma viela. Quem conhece Parada de Lucas aí sabe. É aqueles becos beirando a linha do trem. E nós saímos com ele. Quando nós saímos com ele, nós demos de frente com aqueles homens armados até o dente. Mas tu pensa que nós nos intimidamos? Não. Sabe por quê? Porque a gente estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a gente buscamos para aquilo. Nós oramos, jejuamos. E quando nós jejuamos e nós oramos, Deus faz. Deus, Ele faz. Porque você está buscando a Ele. Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel foi lançado naquela cova, e por que Daniel não foi devorado pelos leões? Porque Daniel cheirava espírito, Daniel não cheirava carne, porque se ele cheirasse carne, nem o osso sobraria de Daniel. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia! E quando nós passamos, aqueles homens passaram por nós. Imagina, um monte de mulheres baixinhas igual a mim. O homem era mais alto que a gente. Tipo Rodrigo, Pierre, Douglas, Zé Carlos, alto. Não tinha como a gente esconder, tinha? Não tinha como. Não tinha. Aqueles homens passaram, que eles não enxergaram. Ainda falaram com a gente, boa noite, boa tarde, dá licença que a gente está passando. E ele olhou para nossa cara e falou assim, falei, querido, é Deus. É Deus. Se Deus mandou a gente vir aqui, Ele não ia deixar você morrer. Ele não ia envergonhar o nome dEle. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por uma tribulação, seja ela de morte, seja ela para a vida, seja ela qual for, Deus está no teu barco. Ele não vai deixar você naufragar. Ainda que muitos dizem, esta tribulação na tua vida não tem mais jeito. Desiste. Eu quero dizer para você nessa noite, tem jeito sim. Tem jeito sim, porque para Daniel teve jeito. Para Sadraque, Mesaque e Abednego teve jeito. Para aqueles 450 homens que foram enfrentar aquela batalha, teve jeito. Por que teve jeito? Porque o Senhor estava no barco deles. Porque o Senhor estava com eles. Oh, Jeová Snyder, como a Nassurianda Labandarábia. Então, ou seja, se Deus te mandou, faça. Se Deus te ordenou, vai. Deus manda dizer para você que esse barco, ele não vai naufragar. Ele não vai naufragar. Ainda que você pense que ele vai naufragar. Mas Deus tem muito tempo. Senhor, tem anos, Jesus, e eu não vejo nada. Tudo é no tempo do Senhor. É no tempo dele. Talvez você esteja esperando a sua cura. A conversão do seu marido, do seu filho. A Labandaraçube, da sua família. Mas é no tempo dele, é ele que sabe, mas eu digo para você, ele pode salvar, pode. Você não pede a salvação? Quando você pede a salvação, não significa que Deus ele vai salvar e ele vai ficar do teu lado bonitinho ali contigo, não. Sabia?
Às vezes Deus vai colocar ele ou ela lá naquele leito, vai salvar e vai levar para que ele não venha se corromper com esse mundo. Porque Deus conhece o coração, mas o desejo do teu coração ele vai cumprir. Aleluia! Então a segunda coisa que Daniel tinha, a segunda coisa que ele fez foi orar. Daniel, quando soube o decreto do rei, Daniel se apavorou igual os discípulos? Não. Daniel não se apavorou porque ele confiava no Deus a qual ele servia. Ele fez o quê? Eu vou dobrar o meu joelho e vou continuar orando. Por que eu vou deixar de orar? Porque falaram que vão me lançar lá na cova do leão. Eu sirvo um Deus vivo e poderoso, e ainda que me lance lá na cova e os leões me devorem, eu sei para onde eu vou, porque eu vou estar com Cristo no céu. Então, para ele, pouco importava se ele ia estar vivo, se ele ia morrer. Porque ele sabia que morrer para ele também era lucro, porque ele estaria na glória com o Pai. Então, Daniel fez o quê? Dobrou o joelho e foi orar. Mas por quê que aqueles homens fizeram com que o rei fizesse aquele decreto? Porque Daniel não tinha nada que eles pudessem chegar para o rei que delegrisse a imagem de Daniel, a conduta de Daniel. Então eles falaram, como que a gente vai lá e mandar botar esse Daniel lá na cova, lá, se não tem nada contra ele? Como que a gente vai fazer isso? Aí o diabo não é bobo nem nada, né? Foi lá e assoprou no ouvido e falou assim, ó, vai lá e manda fazer um decreto lá que não pode adorar outro Deus. Só o Deus daqui. Só que o diabo ele é burro, né? O diabo ele é burro. Porque lá atrás, o diabo tentou lançar os amigos dele, de Daniel, na fornalha para poder morrer queimado. E ele também não obteve sucesso. Mas mesmo assim ele quis tentar novamente. Eu vou tentar novamente. Não consegui matar aqueles 3 lá? Vou tentar matar um pelo menos. Pelo menos um tem que ir. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. O diabo, ele fica procurando alguma coisa para poder chegar diante de Deus e nos acusar. Para chegar diante de Deus e falar assim, aí ó, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ah lá, não está sendo fiel não, ó. Só que Deus, ele sabe e ele conhece o nosso coração. E ele sabe que nós estamos aqui na terra, nós também não somos perfeitos. Porque se formos perfeitos, nós estaríamos lá no céu. Deus olhou para a terra e ele não viu um santo sequer. Um santo sequer. Porque a cada dia nós temos que nos lavar no sangue de Jesus. A cada dia nós procuramos consertar a nossa vida com Deus. A cada dia nós tentamos se humilhar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados. E aqueles homens foram. Então eu vou lançar o Daniel lá, ó, na cova do leão, e ele vai morrer. Sabe por quê? Porque ele incomodava. Daniel incomodava aqueles homens. Ele incomodava aqueles homens porque ele servia um Deus vivo. Ele incomodava aqueles homens porque ele era um homem excelente. E muitas das vezes acontece isso. Sendo que da mesma forma que foi com Daniel, assim é na nossa vida nos dias de hoje. Ah, mas eu estou passando pelo vento. Aí você pensa assim, Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu estou errada. Jesus, o que eu fiz de errado para isso estar acontecendo na minha vida? Mas Deus, ele prova quem ele ama. O Senhor, ele precisa te colocar dentro da tempestade, ele precisa te colocar dentro desse barco, com o mar agitado, com as águas querendo te engolir. Sabe para quê? Para você se achegar a ele, para você orar mais, para você jejuar mais, para você buscar mais. Labandarabashuri Komanasse. Porque muitas das vezes, quando está tudo calmo, a gente faz aquela oração, Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse dia, amém.
Aí Jesus olha, amém. Foi rápido, hein? Aí Jesus olha e fala assim, nossa, meu Deus, cadê aquele joelho calejado que ficava ali horas? Jesus, Senhor, socorre-me, Deus. Aí Deus fala, peraí, que eu vou mandar só um ventozinho levezinho para você. Não vai te derrubar, não. Você vai se assustar, mas não vai te derrubar, não. Aí Deus vai lá e manda um ventozinho, bem levinho. Aí você pega, já não faz mais aquela oração, né? De 30 segundos. Aí você já pega, faz um pouquinho mais. Senhor, tem misericórdia, Jesus, olha esse vento. Senhor, olha aí, Senhor, o que está acontecendo? Amém, Jesus. Aí Jesus, tá pouco ainda, peraí. Tá querendo que eu mande um tsunami, né? Então eu vou mandar uma tsunami aí. Aí quando Deus pega e manda o vento, que aí o vento começa. Aí você pega e começa, opa, Jesus, eu tenho que orar mais. Senhor, eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que subir mais monte, porque tu vai me dar essa vitória. Aí a gente começa. Eu quero a vitória, Jesus. Eu preciso. Aí Deus fala, ora mais, meu filho. Ora mais porque eu estou gostando. Ora mais porque eu estou me agradando. Me busca mais, porque eu estou recebendo. Alabandarachube como nasce. E o Senhor vai recebendo. E o mar vai balançando para lá e para cá. Tem um hino que fala que o vento sopra para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Você não sai do lugar porque é Deus que te sustenta. É Ele que te sustenta no deserto. É Ele que te sustenta na bonança. É Ele que te sustenta em tudo na sua vida. Não importa a tempestade, não importa o vento. Deus manda te dizer, ore mais, jejue mais, busque mais, clame mais, porque eu quero fazer maravilha na sua vida. Assim como Deus ele fez no passado, Ele quer fazer no presente. Deus ele quer fazer no presente, mas depende de nós. Depende de nós para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Depende de nós para que nós possamos vivenciar o poder de Deus na nossa vida e na vida daqueles que precisam. Então a segunda coisa, Daniel orava. Daniel ele continuou orando, ele continuou buscando. Ele não se deixou abater, porque falaram que iam lançar ele na cova dos leões. Ele falou, vão me lançar na cova? Amém. A Bíblia fala em tudo da graça. E Daniel, sabe o segredo de Daniel? É que eu falo para vocês. O segredo de Daniel é que ele não deixou, preste atenção, Deus manda dizer para você nessa noite, não deixe que a tribulação, que a tempestade venha tirar a tua paz. Porque a tempestade que vem sobre a sua vida, a tribulação que vem sobre a sua vida, ela não pode tirar a tua paz. Ela não pode tirar a tua paz, porque você tem que confiar plenamente no Deus a qual você serve. E quando nós estamos no Espírito, nós entendemos as coisas que são de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Aleluia! Se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que confia no teu Deus, você vai entender o sobrenatural de Deus, você vai entender o poder de Deus,
você vai entender o que Deus está fazendo e o que ele vai fazer. Agora, aqui fala, aqueles que não são espiritual, não conseguem discernir. Por que que eles não conseguem discernir? Porque eles não estão no mesmo nível de profundidade com Deus, no mesmo nível de intimidade com Deus, para que ele venha entender o sobrenatural de Deus. Como eu sou uma pessoa que eu não sou espiritual e eu quero entender as coisas espirituais, jamais eu vou conseguir entender. Às vezes pessoas que não são evangélicos entram dentro da igreja, às vezes ver algo ou Deus fazer algo e ele não entende. Por quê? Porque ele não é do reino de Deus. Ele não vai conseguir entender. Daniel, ele entendia, porque ele era um homem de Deus. Ele buscava ao Senhor, jejuava, orava. Então, Daniel, ele cheirava espírito, como eu disse aqui. Ele cheirava espírito. Porque se ele cheirasse carne, nossa, aquele de leão ia fazer a festa com Daniel. Ia fazer a festa com ele, ia falar, nossa, olha, ganhei aqui o meu dia. Só que Daniel foi de bom grado. Foi lá. Foram lançar ele na cova, ele foi. Ele foi igual Jesus, mudo para o matadouro. E muitas das vezes na nossa vida também é assim. Muitas das vezes nós temos que ficar muda, calada. Nós temos que ir muda para o matadouro. A gente está vendo que a gente não, mas a gente não pode falar não. Tem que ficar calada. Porque às vezes é com a sua boca fechada que você vai ganhar a tua vitória. Às vezes é com a tua boca fechada que você vai ganhar aquilo que o Senhor tem prometido para você. Jesus poderia ter deixado aqueles discípulos lá se afundar lá, naquele barco lá. Porque eles duvidaram do Deus que estava ali dentro. Foram perturbar Jesus. Senhor, não está vendo não que estamos perecendo? Acorda aí, pelo amor de Deus, vamos morrer. Ainda que eles morressem. Eles tinham que crer que ali tinha um Deus. Deus, ele não dorme. Deus, ele não dorme. Só que Deus também não é obrigado a falar contigo a hora que você quer, o dia que você quer, da maneira que você quer. Deus é Deus. Né? E é uma frase que a gente ouve sempre, que Deus é Deus, fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. A diferença de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a diferença de Paulo, a diferença desses homens, alguns deles que eu citei aqui, é que eles confiavam no Deus a qual eles serviam. E eles tinham plena convicção da salvação deles. Então, para eles não importava se queriam tirar a vida material deles, porque eles sabiam que a vida espiritual deles já estava garantida no trono, já estava garantida no céu. Então, o que eles fizeram? Eles não se importavam. Ah, vai me prender? Me prende. Vai me matar? Me mata. Vai me jogar na cova do leão? Me joga. Mas eu jamais vou negar o Deus que eu sirvo todo-poderoso. E muitas das vezes, quando nós estamos passando pela tribulação, pelo vento, nós negamos o nosso Deus. Como que nós negamos o nosso Deus? Murmurando, reclamando, né? Porque a gente reclama que está demorando, que não aguenta mais, eu não aguento mais. Cadê que eu não estou vendo? Eu não estou vendo nada, nada está acontecendo. Só que Deus não quer que você veja nada. Deus, ele quer deixar você sem ver nada mesmo. Porque ele quer te surpreender. Ele quer fazer o sobrenatural. Mas você tem que deixar ele fazer o sobrenatural dele na sua vida. Você tem que deixar ele fazer o sobrenatural dele. Assim como ele fez no passado, ele quer fazer nos dias de hoje na sua vida.
Deus, Ele quer confiança, oração, espiritualidade, perseverança na tribulação, porque temos que ter perseverança, temos que perseverar na luta. É difícil, mas temos que perseverar, temos que orar e crer no Deus a qual nós estamos servindo. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outra coisa. Daniel foi para aquela cova com a certeza de que o que acontecesse ali, Deus ele estava na frente, como eu já falei. Deus ele estava ali. Ele confiava no pleno Deus a qual ele servia. E ele sabia, Daniel sabia, que ele não precisaria pelejar. Daniel não precisaria pelejar, porque ele sabia que ele tinha um Deus qual iria pelejar por ele. Ele sabia que ele tinha um Deus a qual ele não precisaria pegar as mãos dele, fazer do jeito dele, da maneira dele, do jeito que ele queria. E muitas das vezes nós estamos na tribulação, na tempestade, o vento está passando, e às vezes a gente quer meter a mão e fazer do nosso jeito. Peraí, está demorando muito, Deus não vai fazer, eu vou fazer. Se Deus não vai fazer, eu vou meter a mão lá e vou fazer esse negócio aí. Mas não é você. Não é você, porque a luta não é contra a carne e o sangue, a luta é contra as potestades, a luta é contra o diabo, a luta não é contra a carne e contra o sangue. A luta, ela é espiritual. Por isso que nós devemos viver no mundo espiritual. Por isso que nós devemos buscar, orar, jejuar, clamar. A oração, ela é poderosa. Quando nós oramos, algo acontece. Quando nós dobramos o nosso joelho, algo acontece. E eu posso dizer porque eu já vivenciei o poder de Deus através da oração. Eu já vivenciei o poder de Deus através da oração. Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia, eu sinto muita saudade. Saudade daquela época. Saudade a qual eu orava e jejuava e buscava Deus dia e noite. Porque era dia e noite, era constante. Eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo. Eu era adolescente, eu tinha 15, 16, 17 anos, 18, 20. Eu não tinha tempo. Eu buscava, era dia e noite. Eu não saía para ir para o shopping, para isso, para aquilo. Né? Quando eu era adolescente, eu nem sabia o que era isso. Mas eu vivia dia e noite dentro da casa de Deus. Eu vivia dia e noite fazendo a obra de Deus. E vivenciando o milagre de Deus. Eu já vi pessoas quase mortas. Deus levantar e andar e correr e pular. E era só osso. Nem levantava. E é muito gostoso, é muito bom, quando a gente vê Deus fazer, quando a gente vê o poder de Deus. E Deus, Ele quer continuar fazendo nos dias de hoje. E eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver passando no vento, na tribulação, porque com certeza você está, não adianta, foi o que eu falei, pode ser um vento levinho que Deus está colocando aí, mas você está passando. Pode ser que uns estejam passando um vento maior, mas está passando no vento. Deus manda dizer para você, acalma o teu coração. Confia nele. Faça igual Daniel. Confia. Porque Daniel, ele descansou em Deus. Ele descansou no Senhor. E muitas das vezes, quando a tribulação vem, a gente se apavora. Faz igual os discípulos. Se apavora e fica desesperado. E Deus, eu não sei o que fazer.
Mas quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, quando nós entendemos o querer de Deus na nossa vida, nós ficamos calma. E as pessoas que estão de fora não entendem. Como que você está calma com uma situação dessa? Pois eu sei em quem eu tenho crido. Se eu tenho crido num Deus Todo-Poderoso, como que eu vou me desesperar? Como que eu vou me apavorar? Se eu sei o Deus a qual eu sirvo, se eu sei o Deus Todo-Poderoso que eu tenho servido. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou deixar aqui, ó. 2 Crônicas 20:17. Que foi o que eu falei aqui. Daniel, ele não se preocupou. Ele não se preocupou porque ele sabia que naquela peleja ele não teria que pelejar. Porque ele tinha um Deus que pelejaria por ele. E em 2 Crônicas 27 diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa peleja você não tem que pelejar. Nessa peleja você não tem que brigar com ninguém. Nessa peleja você não tem que se atribular. Nessa peleja você só tem que falar: Deus, eu te coloco na frente, e tu vai na frente e tu vai pelejar. Assim como tu fez com Daniel, que entrou naquela cova, e tu pelejou por ele, porque tu fechou a boca do leão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Ministério de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.